Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje nossa palavra se encontra no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Amém. A palavra de hoje vai nos ensinar o que é o pecado. Simplesmente o pecado, se formos ver na definição, ele é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos separa de Deus. E simplesmente é aquelas coisas que praticamos que desagradam a Deus. Mas vai muito além de apenas desagradar a Deus. O pecado é simplesmente tudo aquilo que Deus nos mostra e nos diz que se praticarmos vai fazer mal para nós mesmos. Então as pessoas, quando elas entendem, que Deus ele quer o bem de cada um de nós e quando ele diz que algo é pecado é porque aquilo vai nos fazer mal, essas pessoas vão começar na caminhada com Deus, no caminhar com Ele, ver o quanto Ele é bom, a deixar essas coisas de lado. Porque o pecado nada mais é do que as coisas prejudiciais para nós mesmos. Você pode ver, Você pode ver uma pessoa que, vamos lá, vamos botar o exemplo, que comete o pecado da fornicação, da adultério, vamos lá, vamos ver, da traição. Uma pessoa como essa, simplesmente ela vai ter, se ela cometer esse erro, ela corre o risco de perder toda a sua família, perder um casamento, perder seus filhos, destruir a sua família por um simples ato de alguma coisa impensada, de uma tentação, de um impulso, entendeu? Entre outras coisas, Vamos lá, pessoas que caem nos vícios, olha quantas pessoas perdem tudo que tem por causa dos vícios. Pessoas perdem saúde, pessoas perdem bens, perdem a família, perdem muitas coisas por causa dos vícios. Olha quantas pessoas que pelo ódio que tem, que demonstram pelas pessoas, por outras pessoas, elas guardam aquele rancor que impedem elas de avançar, de ir além, de ir adiante. Tudo isso, o pecado ele é simplesmente prejudicial para nós mesmos, Então, quando a gente quer realmente que as coisas funcionem na nossa vida, que a gente quer prosperar, que a gente quer evoluir, que a gente quer ir adiante realmente, fazer as coisas certas, fazer as coisas do bem, a gente tem que deixar o pecado de lado, as coisas que são ruins. E o que a gente tem que fazer para deixar o pecado para trás, para abandonar de vez o pecado, Porque já entendemos que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus e faz mal para nós mesmos. Já entendemos isso. E o que a gente tem que fazer então para começar a fazer com que o pecado ele se afaste de nós? Ou seja, nós, nos afastemos do pecado, simplesmente caminhando com Deus. Se você for ver os discípulos, eles eram um dos mais propensos a pecar. Eram pessoas improváveis, mas que na caminhada com Jesus, elas simplesmente foram deixando, eles foram deixando aqueles pecados de lado, porque na caminhada com Deus é onde a gente vai aprender a ser melhor. Por isso a importância de estar sempre lendo a palavra, adquirir conhecimento da palavra de Deus, para saber o que é certo, o que é errado. Por isso a importância de estarmos vendo vídeos como esse, fortalecendo a nossa fé, indo à igreja, sim, que eu não falo de placa de igreja, mas você vai, à medida que você vai tendo conhecimento, você vai ver a igreja que fala da verdade ou não, simples assim, E você vai entender o que é pecado, o que não é, o que desagrada, o que não desagrada a Deus. Se a pessoa quiser mesmo, principalmente nos dias de hoje, ela vai em busca de conhecimento para saber o que é certo e o que é errado, o que desagrada ou não a Deus. Então, só o que vai fazer a gente se afastar do pecado é o nosso caminhar com Deus. E à medida que a gente vai se empolgando, vai enchendo o nosso coração de Deus, aquilo vai contagiando o nosso coração, a gente vai deixar essas coisas para trás. E não só vai deixar essas coisas para trás, mas vai começar a compartilhar com outras pessoas também. Porque o que a gente entende a partir daí? Que o erro, o pecado, ele vai se tornar, vamos dizer assim, um acidente de percurso, não um ato contínuo. Porque errar é humano, O errar, às vezes nós podemos errar, é da nossa carne, Do nosso ser, o pecado. Beleza, nós podemos errar em algum momento, mas persistir no erro é burrice. Por exemplo, no futebol nosso aqui, a gente pode cometer alguns erros, mas se persistir naqueles mesmos erros é burrice, e a gente vai colher frutos daquilo. Por exemplo, eu, certa vez, em uma certa partida, o treinador me cobrou e eu gesticulei, não sei o que, eu tô aqui dando o meu melhor. Fiz assim, e ele pensou que eu tinha xingado ele. Mas esse gesto
dentro do futebol, ele é uma forma de desrespeitar o treinador, aquele que está te cobrando, que tem uma hierarquia. E no outro dia, após o jogo, fui cobrado pela direção, pelo treinador, que se tivesse aquilo da próxima vez, eu ia ser mandado embora. Então, você vê que foi um ato que foi no impulso, né? No impulso, errei, né? Assumi que errei, pedi desculpas e não passei a não fazer mais. É algo que eu aprendi para minha vida. Então, é algo que eu não quero praticar de novo, porque eu sei que eu vou ser prejudicado sobre aquilo. E isso é o pecado. Por que as pessoas elas não conseguem se libertar do pecado, algumas, né? Porque deixaram com que ele dominasse as suas vidas. E não, quando a gente entender que Jesus ele nos libertou do pecado, o que isso significa? Que a partir de agora nós temos total liberdade de abandonar ele. Não, caminhe com Jesus porque ele é o nosso libertador. A palavra nos diz que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, Adão. E por causa de um homem o pecado deixou o mundo, né? Nós somos libertos desse pecado que foi Jesus. Então, como é que você vai se libertar? Andando com o libertador, andando com Jesus, caminhando com ele. Nós vamos abandonar, deixar o pecado para trás. Faça isso, caminhe com Deus. Abandone as práticas que só vão te fazer mal. Você sabe, você tem a consciência disso, que o pecado só vai fazer mal a você mesmo. Né? E você sabe quais são os pecados. Você sabe, Deus deixa na sua palavra claramente. Se você ir em busca, você vai saber tudo aquilo que é prejudicial, que desagrada a Deus e que é prejudicial para você. Então, abandone isso de vez. Largue essas coisas. Se for errar, que seja apenas um acidente. Mas não persista nos mesmos erros que só vão deixar você estacionado, deixar parado e impedir você de construir, de conquistar grandes coisas e ter uma vida abençoada e feliz. Beleza? Que você aproveite, né, essa palavra, que caminhe todos os dias com Deus, que assim você vai melhorar a cada dia, a cada dia. E a cada dia que melhorarmos e entendermos o amor de Deus em nossa vida, além de deixar o pecado para trás, as coisas, né, para trás, essas coisas, nós estaremos compartilhando para outras pessoas também, para que elas também tenham as suas vidas transformadas por Deus. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou dessa mensagem, que possa curtir, comentar, compartilhar, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo.